uma coisa importante acerca dos profissionais de saúde, dos profissionais de cuidado, daquelas pessoas que se sentem movidas e comovidas a cuidarem de outras pessoas, é de que essas pessoas têm uma maior prevalência de exposição a experiências traumáticas do que outras pessoas. Estudos no campo de estudantes universitários mostram que os estudantes, principalmente da área da psicologia, têm mais trauma do que estudantes de outras áreas. Então tem algo em nós que, de fato, representado pelo arquétipo do curador ferido, aquele que não se torna o grande curador a despeito da sua ferida, ele se torna o grande curador através da sua ferida e que faz com que, de alguma maneira, se comprometendo em ajudar outras pessoas a repararem as suas feridas, ele vai encontrando formas de reparar suas próprias feridas. Isso, por um lado, é verdadeiro, é muito potente. Eu vou contar um pouquinho a história de Kiron, pode ser? É uma das histórias que a humanidade tem para contar esse grande arquétipo que é a história daquele que se move, se comove a curar a partir de suas próprias feridas. Existem muitas, né? Eu vou escolher aqui a história de Kiron. É uma história grega que conta que ele era um centauro, Kiron, ou seja, metade cavalo, metade homem, ser humano, e ele era um curador, nada muito significativo, ele fazia ervas para curar, e ele estava particularmente fazendo um veneno para imantar as flechas de Hércules, e ele se fere com esse veneno mortal. Mas ele era imortal. Então o que acontece é que ele fica com uma ferida grande que doía incrivelmente, condenado a passar o resto da imortalidade dele sofrendo, padecendo dessa dor de uma ferida que não curava. Ele sai então desesperado pelo mundo tentando encontrar onde é que está a cura dessa ferida. E aí ele foi fazer constelação familiar, experiência somática, psicologia analítica, psicotraumatologia, focalização, PNL, bioenergética, todos os recursos que ele conhecia pelo caminho, se munindo, né, na sacola dele de ferramentas para dar conta dessa dor incurável, até que duas coisas vão acontecendo nesse processo. Primeiro que a partir da dor que ele sentia, ele foi se tornando muito mais capaz de sintonizar com a dor das outras pessoas. E isso o tornava muito mais acurado para encontrar qual era a medicina adequada para curar aquela ferida. A outra coisa é que com esse impulso, essa fome que ele tinha de autocura, ele foi construindo muitos repertórios, muitos instrumentos dentro da sacolinha dele, muitas medicinas. E isso fez com que ele fosse capaz de não só estabelecer uma boa sintonia, uma sintonia empática, mas ele também conseguiu oferecer àquela ferida aquilo que poderia realmente ajudar nessa cura. Conta a história que ele não conseguiu encontrar cura para a própria ferida. Esse é um pedaço da história importante para nós. Dois pedaços são importantes no desfecho dessa história. Primeiro que a aquisição dessas duas competências, a empatia que dava a sintonia e acurácia e um grande ferramental, tornou ele o grande curador. Então, o curador ferido só acontece a partir da própria ferida. E essa é uma história de todos nós, ou seja, não é a despeito de tudo que a gente viveu, é abraçando tudo que a gente viveu que seremos capazes de crescer com isso para nós e para os outros. Mas o outro aspecto também do final dessa história é que ele não consegue encontrar a grande cura. E a gente sabe que, assim, viver não é fácil. A vida, ela é desenhada para se desenvolver em conflito, né? A vida humana é desenhada para desenvolver em conflito. Aquele que cria a expectativa de que tem alguma coisa de errada porque tem dor e sofrimento, alguma coisa que eu estou fazendo de errado, algum castigo que eu estou recebendo, tem um equívoco de julgamento porque não é pessoal, a vida é simplesmente desafiadora, porque é através disso que ela faz com que você sinta pressão evolutiva para se tornar maior do que o que você era antes. E isso vai seguir, porque a regra da vida é assim, o problema número 1 foi resolvido, o problema número 2 vai ser promovido e continuamente vamos estar diante de desconfortos, continuamente vamos estar diante de tensões que nos mantêm inquietos o suficiente para seguir crescendo. E a única forma dele conseguir encontrar mesmo a grande cura foi quando ele consegue morrer. Ele troca a morte dele com Prometeu, que estava lá acorrentado na pedra,
Isso já é um outro barato, né? Um outro mito interessante. Mas o descanso e a cura que vem da morte, principalmente quando a gente pode ser encontrado por ela ou ir ao encontro dela, podendo dar significado à nossa vida. Né? Então a morte pode ser esse lugar de descanso.